Minha gente, estamos juntos com mais um Camargão Tá On e hoje o papo é com a mulherada. Atenção, mulher, você que fica estressada, TPM, sabe? Fica querendo jogar o marido da cama, fica brigando com o marido. Hoje nós vamos conversar com a mulherada para a família toda aí na sala, você que está no celular, porque hoje eu vou apresentar para vocês ele é ginecologista, doutor Elvídio, o homem que salvou meu casamento, hein, bicho? O homem, rapaz, ó, eu juro pra vocês, eu já não tava aguentando. O doutor Elvídio tá rindo aqui, porque ele vai contar a história. Porque eu falei assim, gente, eu tava quase largando a minha esposa, porque eu não tava aguentando mais, doutor. Eu fazia de tudo para agradar. Eu fazia de tudo para agradar a mulher e a mulher estava me jogando para fora da cama, doutor Elvídio. E aí eu falei assim, pelo amor de Deus. Aí me indicaram o doutor Elvídio, já conhecia o doutor Elvídio de algumas entrevistas, né? E aí eu mandei um zap calminho pro senhor, né, doutor? Como é que o senhor tá? Tudo bem? Ei, Camargão, assim que te conhecem, né? Tô tudo bem, graças a Deus. Mas, gente, olha só, vocês estão em casa ouvindo, rindo também. Não foi exagero nenhum dele, tá? Esse cara me localizou no Instagram, me localizou no celular. Eu não sei, eu acho que botou a polícia atrás de mim. Mandei sinal no céu. Fumaça. Você precisa ver as mensagens que ele me mandava. Doutor, pelo amor de Deus, só o senhor salvar meu casamento. E eu amo a minha esposa, não quero perder meu casamento. Ele me comoveu e eu arranjei um horário. Vocês que me conhecem sabem que vaga lá não é fácil, né? A gente batalha para conseguir uma vaga, mas foi isso mesmo. Camargão me chega lá desesperado e a gente deu jeito. O casamento tá bom? Graças a Deus, tá melhor do que eu esperava, doutor. Hoje, em vez de a mulher jogar você pra cama, ela quer puxar. O quê? A mulher quer jogar fora da cama, ela quer puxar, jogar você na cama, né? O problema agora é que ela quer me agarrar todo dia. Quer me agarrar todo dia. Você que lute. É isso aí, tem que correr atrás. Doutor Elvídio, eu sou ginecologista, mas tem aí um currículo extenso, né? E tem aí uma experiência, um trabalho muito importante no que diz respeito aos hormônios, né? Fala um pouquinho pra gente aí dessa especialidade do senhor. Camargo, as coisas não acontecem da noite pro dia, assim. Sim. A pessoa fala assim, fulano deu sorte. Não é assim não, né? A gente constrói, né? Tijolinho por tijolinho, antes de ter um alicerce. Eu tive um alicerce na minha vida, que eu tive uma família muito pobre do ponto de vista financeiro, mas muito rica de amor. Mas alguns percalços na vida fez a gente estudar um pouquinho mais e eu me enveredei pela área de saúde, que tive um trauma aos 14 anos, 13 para 14 anos, que perdi minha mãe de parto. Aí fui fazer enfermagem, depois fiz técnico de laboratório e vem naquela luta. O senhor perdeu a mãe do senhor no parto do senhor? Não, no pai eu era o quinto filho. A criança faleceu também. Okay. Tá? E aí a gente pega essas dores, eu estou falando isso para falar com as pessoas, não fique na dor, vai para a luta e vença, né? E aí eu fui estudar medicina, fui para São Paulo, fiz cursinho para vestibular, trabalhei em São Paulo, sou do interior de Mato Grosso do Sul e acabei passando na Federal aqui. Aí eu fiz a faculdade de medicina, fiz a especialização em ginecologia e obstetrícia, fiz uma pós-graduação em sexologia clínica, fiz uma especialização, inclusive fui o pioneiro aqui nessa área, que eu trouxe videolaparoscopia cirúrgica, aquelas cirurgias que hoje dá o diagnóstico de endometriose, que trata a endometriose. Fiz cursos na área, né, e outras áreas de medicina psicossomática, gosto muito dessa área. E não parei por aí, estudei coach, master coach, PNL, um pouquinho de hipnose e fui indo. Então a gente vai criando uma base. Ultimamente, há uns 12 anos, eu acompanhei muito um professor que trabalha com hormônio, um pesquisador, trabalhava, né, que ele faleceu em 2020, Dr. Zimar Coutinho, que me ensinou a fazer os implantes hormonais, que é a salvação de muita gente, quem usa implante sabe disso. E não satisfeito, fiz uma pós em Master em Fisiologia e Hormônios, então não tem residências nessa época, não tem doutorado, mestrado, mas tem pós-graduação. Fiz uma pós, onde eu fiz essa pós, quando eu terminei a pós eu fui chamado para ficar como um dos coordenadores lá da pós em São Paulo, e a gente é um dos coordenadores lá também, ajuda o professor que ensinou a gente.
Aí achei que estava ainda precisando mais um pouquinho. Tava faltando alguma coisa. Tava, porque eu estudei hormônio até onde o hormônio vai na célula, mas e lá dentro da célula? Precisava entender lá dentro também. Fui fazer uma pós em bioquímica e metabolismo. Aí essa eu fiquei quase doido, né? O cabelo branqueou, fiquei mais carequinha um pouquinho. Aí fiz uma pós em bioquímica e metabolismo, para entender bem o mecanismo dos hormônios dentro das células. Hoje eu estou fazendo uma outra pós. Continua. Acho que é a minha sexta ou sétima pós. Agora eu estou fazendo uma pós em nutrição e hormônios. Um nutricionista e um ginecologista que dão essa pós em São Paulo. Inclusive dia 18 vou numa aula presencial e dou aula numa pós-graduação aqui na IMESCAN de Saúde da Mulher e dou umas aulas em São Paulo, em vários cursos lá. Só uma pergunta, o senhor dorme que horas? Porque pelo amor de Deus, faz pós, namora que horas, trabalha, como é que faz, doutor? Namorar tá mais difícil, né? Ainda fiz o instituto, né, cara? É verdade, lançou o instituto, foi o ano passado, né? Foi, inaugurei o ano passado, em agosto, com uma equipe grande lá, sabe? Legal. A gente deixar um legado, ensinar o que a gente aprendeu, senão a gente leva isso para baixo da terra e aí, né? Verdade. Então o instituto tem e esse pouquinho de coisa que o senhor aprendeu, pelo amor de Deus, aprendeu muito, né? Continue estudando até hoje, que bom. Isso fez o senhor se tornar referência aqui no Espírito Santo e no Brasil, né? No que diz respeito aos hormônios, aos tratamentos, né? Ligados às mulheres, hoje a gente ouve muito falar sobre hormônio, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho de forma a alertar as mulheres, a alertar principalmente a família, o marido, porque a experiência que eu tive não foi uma experiência nada agradável não, sabe? De você amar uma pessoa, gostar de fazer tudo por aquela pessoa e de repente nada que você fazia estava bem, estava bom, era o suficiente. E aí chega num ponto que você, meu Deus, eu não sirvo para essa pessoa. E aí de repente você, né, cai em si e peraí, precisamos de ajuda especializada de gente boa. Fala um pouquinho com as famílias, doutor, acho que é importante. Camargo, realmente eu criei um espaço, uma autoridade nessa cidade. Eu já era uma autoridade no ponto de vista da obstetrícia. Você viu aqui 3 histórias aqui, só nesse momentinho que a gente teve aqui de pessoas que a esposa consultou comigo, filha nasceu comigo. Então eu já tinha bastante autoridade na obstetrícia, também na ginecologia e pelas inovações que a gente trouxe para o estado. E aí, Camargo, o que aconteceu? O fato de estudar hormônio me fez entender a filigrana do hormônio. Tem hormônios, inclusive, que é dosado em 1000 unidades, em microgramas e tudo isso. Então o hormônio, teoricamente, a gente numa vida da gente de 70, 80 anos, a gente produz 10 ml de hormônio, ou seja, todo hormônio cabe, todos os hormônios numa seringa de 10 ml. Caramba. Então eles são tão delicados, tão sensíveis, mas eles são os mensageiros, são os estimuladores, são várias atividades que eles fazem no organismo da gente. Falando um pouquinho aqui do seu caso especificamente, gente, foi bem isso, Camargo chegou lá desesperado com a esposa dele, a gente acolheu. A esposa dele naquele dia não estava muito de conversa não queria me dar muito papo, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui, mais um aí para me encher o saco, uma coisa assim, mas a gente conseguiu conversar. E o que acontece, né? A mulher tem especificamente 2 hormônios principais, o do começo da menstruação, que é o estrogênio, são os estrogênios, que são 3 hormônios juntos, e o do final da segunda fase, que é a progesterona. A gente estou resumindo muito bem resumidinho. E tem um hormônio no meio disso que é a testosterona. Mas para falar especificamente do seu caso, tem mulheres, Camargo, que menstrua e não sente nada, só viu que sangrou, e às vezes é um reloginho, menstrua tal dia, tal hora, 30 dias depois é um reloginho, nem sangra muito. Tem outras que sentem uma cólicazinha, uma dorzinha, tem outras que sentem uma dor mais forte, tem outras que tem uma TPM, síndrome da tensão pré-menstrual, e tem umas que ficam loucas mesmo. Essas são as chamadas síndromes disfóricas. Ela tem uma disforia, ela fica fora da euforia, então ela fica toda descontrolada e realmente quer matar o marido. Tem caso de jurisprudência nos Estados Unidos que a mulher matou o marido nesse período e não foi presa, porque provou que estava na TPM. Você passou perto disso.
Não dá ideia, não. Então, o que é isso? Isso é excesso de um hormônio a mais, que é o estrogênio, que é o hormônio da primeira fase do ciclo e que ele vai perdurando durante o ciclo todo. Ele tem que ir até o 14º dia começar a cair, mas ele continua aumentando. Sim. E aí a mulher chega na menstruação toda inchada, nervosa, e esse inchaço não é só externo, não. Incha e irrita o sistema nervoso central também. Então ela fica louca, realmente louca. E aí a gente tem como melhorar isso, como medicar isso. Mas não é só medicar. O que levou ela a chegar nesse estágio? Algumas coisas que ela fez de errado. Ingesta excessiva de carboidrato, principalmente os carboidratos simples, os açúcares, os bolos, os biscoitos, os refrigerantes, os chocolates, as Nutella da vida e essas coisas. Então, isso vai estimulando mais ainda a produção desse hormônio ruim. Alguns medicamentos, alguns xeno é estrangeiro, né? Antibióticos, probióticos, antibióticos e outras coisas que podem alterar a flora intestinal. Alterando a flora intestinal, altera as bactérias. Tem 2 bactérias que aumentam muito no intestino quando a mulher está comendo muito doce. Não precisam gravar que não vai ter provinha não. Uma é Firmicutes, a outra é Bacteroidetes. O hormônio ele é colado num ácido para ser eliminado no cocô ou na urina. Só que quando chega no intestino e que tem essas bactérias, ela desliga esse hormônio desse ácido. Então ele é aproveitado novamente, só que já é um hormônio contaminado, um hormônio ruim, que aumenta o excesso desse hormônio chamado estrogênio. E a gente chama isso de predominância do estrogênio. E várias doenças são ligadas ao excesso do estrogênio. Então o que a gente faz? Só para matar um pouquinho a curiosidade das mulheres, quais são essas doenças? O sangramento excessivo menstrual, a adenomiose, a endometriose, os miomas, os nódulos da mama, as mastalgias, tá? Aquela doença que dá nas pernas das mulheres que você comentou comigo agora há pouco, chamado lipedema. São tudo doenças hormônios dependentes. Daí o que a gente fez com a sua esposa? A gente, além de recomendar para ela atividade física, dormir melhor, ter um pouquinho mais de paciência, mudar a alimentação, a gente usou um inibidor desse hormônio. A gente pode usar 2 tipos de inibidores. Um inibidor que vai daqui do sistema nervoso central lá no ovário, mas aí ele mata a mulher como um todo. Aí você não ia ter mais uma fêmea dentro de casa, você ia ter lá um boneco, tá? Ou um hormônio que você vai lá pontual no receptor. O que é o receptor? O hormônio ele não trabalha sozinho. Primeiro ele é transportado por uma globulina, que a gente chama SHBG, globulina transportador de hormônio sexual. Ela é transportada, ele não anda sozinho, e aí chega no local onde ele tem que agir, ele vai soltar lá e vai encaixar. Aqui a fechadura, aqui a chave. O hormônio encaixa, tá? É a chave, vai encaixar na fechadura e vai fazer a função. Ou vai abrir ou vai fechar a fechadura. O hormônio é assim. Quando ela tem o excesso desse hormônio, vem muito hormônio, o organismo fica doido sem saber o que fazer. Quer captar tudo e deixa a mulher nessa síndrome terrível. A gente usa um produtinho que inibe essa função excessiva dele. Doutor, e sabe o que eu fico imaginando? É o seguinte, nem todo mundo tem essa informação. Nem todo mundo sabe que às vezes a mulher está ali com um hormônio a mais ou a menos, ou com algo desregulado, porque infelizmente, apesar de estarmos na era da informação, da rapidez da informação, nem toda família tem conhecimento disso. Eu estou errado? Você está certíssimo, e eu vou te dizer mais, e o mais grave. Nem todo médico tem conhecimento disso, inclusive ginecologistas. Por que não tem? Não se atualizam. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa aqui que o pessoal toma, um remédio que o pessoal toma que tem efeito de hormônio direto. O pessoal acha que é maravilhoso tomar esse remédio. Pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional não é um hormônio, é um remédio, é sintético e é usado como hormônio. E aí o que a pílula anticoncepcional faz? Inibe toda essa cascata de hormônio. A mulher fica boazinha, não tem TPM, não tem espinha, só não tem libido, não lubrifica, não tem prazer, dá celulite. Não são todas, tá, gente? É necessária a pílula? Muito necessário.
É importante em algumas situações, mas quem puder trocar a pílula anticoncepcional por um DIU, por alguma coisa mais moderna, beleza. E o mais grave aí ainda é quando as mulheres têm algumas alterações hormonais, deficiências hormonais, porque no caso da sua era excesso de um hormônio, estava o desequilíbrio que predominou o estrogênio em comparação com a progesterona, que é um hormônio mais calmante, mais sedativo. No caso especificamente da sua esposa foi assim. No caso de algumas mulheres que estão entrando na menopausa, que também há esse desequilíbrio, que o ovário vai parando de funcionar, mas não para de vez, vai parando, às vezes desequilibra também. Aí ela tem lá depressão, ansiedade, chora, oh meu Deus, minha esposa tá mal, mamãe tá mal, vovó tá não sei o que, vão levar no psiquiatra. Aí vai lá no psiquiatra, o psiquiatra vai ver com olhos de psiquiatra, ele não é um hormonologista. Essa especialidade não existe ainda, mas vai existir em breve, se Deus quiser. Então, no meu instituto lá está escrito hormonologia, porque eu acredito que um dia vai ter essa especialidade, hormonologista. E aí, chega lá, o psiquiatra vai passar um sedativo para ela, vai passar um antidepressivo, vai passar uma outra medicação. Que não tem nada a ver com o que ela necessita. Não, né? Não tem. Então, se está faltando hormônio, a gente vai ter que repor hormônio. Se está em excesso de hormônio, a gente vai ter que equilibrar o hormônio. Vou usar um termo aqui que o meu conselho de medicina não gosta muito, eu respeito muito o meu conselho, mas peço licença a eles para usar. Você tem que fazer uma modulação hormonal. Se chega lá na sua casa, você tem uma parede cheia de canto, cheia de quina, uma coluna no meio, ou ali ficou ar-condicionado, você vai fazer lá o quê? Um armário modulado. Não adianta você comprar um armário na prateleira lá da loja de imóveis. É a mesma coisa, hormônio. A pessoa está toda bagunçada, toda desgraçada lá. Não adianta eu comprar uma caixinha de remédio e passar para ela, só vai tomar isso. Eu tenho que modular o hormônio, um pouquinho mais desse, um pouquinho menos daquele, para ajustar os hormônios dela. Agora, nunca é só isso. Tem mais coisas. Sono bom, atividade física, uma boa leitura, um bom casamento, um relacionamento de transparência, trabalhar com perdão, sabe? Então tem muita coisa para fazer para melhorar a qualidade de vida da mulher e a saúde. Esse é meu objetivo com a minha profissão. Que bacana, tá vendo? Só mulherada, doutor Elvídio está aqui com a gente explicando um pouquinho sobre os hormônios. Doutor Elvídio, uma outra... É uma doença a endometriose? Endometriose é uma doença. É uma doença, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente tem visto, inclusive, muitas famosas, né? Se não me falha a memória, a cantora Anitta foi diagnosticada recentemente com a tal da endometriose. O que é isso? Imagina que a mulher tem um útero que é similar a um mamão, tá? A casca do mamão, casca do útero, a carne do mamão, carne do útero, a semente do mamão, a sementinha do útero chamado endométrio. Tá. Mamãozinho tá verde, a sementinha tá lá grudada. Mamãozinha tá madura, a sementinha se solta e sai em forma de menstruação. Então isso é o endométrio. Endometriose é o endométrio fora do lugar que ele deveria estar. E por que ele vai ficar ali? Tem várias teorias, inclusive muitas delas a gente não sabe nem explicar ainda qual que é a mais verdadeira. Mas uma teoria muito comum é que a mulher, às vezes que tem muita cólica, o sangue reflui pelas trompas. Ele, em vez de sair pela vagina, ele cai dentro da cavidade abdominal, na pelve lá da mulher, reflui pela trompa. Até aí tá tudo bem. Eu fiz muita videolaparoscopia já, às vezes ia fazer uma vídeo pós-menstruação, mulher tinha um sanguezinho lá no fundo da pelve, lá atrás do útero, em cima do útero. Tanto que a maioria das lesões de endometriose são útero-sacro, que a gente chama, atrás do útero e perto de um osso chamado sacro, ou então na prega vésico-uterino. O que é isso? A bexiga em cima do útero naquele espaço. Vésico, bexiga, vesica, útero, a prega ali. Então o sangue fica ali depositado e cria pequenos focos, como se fossem focos de ferrugem. Tá, mas por que cria isso? Porque o sistema imunológico das mulheres anda muito prejudicado.
elas andam muito estressadas, elas têm baixa vitamina D, elas estão com o intestino preso. Você sabe que mulher, meu amigo, não faz cocô em qualquer lugar não, que nem nós homens não, né? É verdade. Sabe? Então prende muito o intestino, as bactérias ruins do intestino vão proliferando, come muito fast food, comidas assim que são mais industrializadas, né? Código de barra, e aí elas vão alimentando as bactérias ruins do intestino. Isso dá pequenas lesões no intestino, que a gente chama de intestino vazante. Aí o sistema imunológico fica preocupado com aquelas coisas do intestino e não dá tempo de cuidar daquele sanguezinho que derramou lá na pelve. É uma das teorias, tá, gente? Tem outras teorias também, que até a pessoa pode nascer com locais. Aí implanta aquelas células lá. Aí cada vez que ela produz o hormônio aqui, esse estrogênio, que vai fazer a mulher preparar para menstruar, que não é preparar para menstruar, é preparar para engravidar, ela menstrua porque não engravidou, vai esse endométrio vai também ser estimulado se ele estiver implantando em outro lugar. Eu já tive cliente que teve endometriose na glândula salivar, aqui embaixo da língua. Tem mulher que tem endometriose no umbigo, que quando menstrua sangue no umbigo, outras no mamilo, quando menstrua sai sangue no mamilo. Então essa é uma outra teoria da endometriose, mas a grande maioria é na pelve, é na bexiga, é no intestino e tal. E essa doença, ela tem cura, doutor? Não, ela tem controle. Teoricamente, ela vai ter cura na menopausa, quando ela parar de menstruar. Mas vão ficar ali as lesões, né? E é uma doença que dá fibrose, dá lesão, por isso a infertilidade muito nessas mulheres. Agora, o maior problema que essas mulheres sofrem é a dor, Camargão. Né? A dificuldade de ter relação, dor na relação, a gente chama cientificamente de dispareunia, dificuldade de ter penetração, de ter coito e tudo isso, e também a dificuldade de engravidar. É uma doença psico-hormonal, social, fisiológico, é uma doença com vários fatores e que é uma doença muito ruim. Por sorte, hoje, a gente tem grandes profissionais nessa área, mas infelizmente, alguns profissionais dessa área, eles só estão preocupados em fazer cirurgias, eles não têm a outra visão. O que a gente pode fazer da endometriose para antes da endometriose? Tem mais gente na família com os mesmos sintomas? A gente pode interceder antes da doença se instalar, ficar agressiva? Pode. A gente pode melhorar a qualidade de vida e de saúde dessas mulheres? Pode sim. E não deixar para fazer isso para lá, para a cirurgia. Eu, quando fazia videolaparoscopia, teve uma paciente minha que eu operei 7 vezes, cara. 7 vezes? Para tratar a endometriose. Depois eu fui estudar os implantes hormonais, que eu vi que aquilo não era normal. Cara, cada ano eu estava abrindo a barriga da mulher. Tudo bem que era com videolaparoscopia, mas é mutilante, é ruim. Aí eu fui estudar os hormônios, para como inibir a endometriose com hormônio. A gente usa um hormônio bem específico para isso, tá? E a gente inibe os focos, porque inibe a menstruação. Aí o segredo é inibir a menstruação. Aí tem uma briga entre os médicos. Inibe a menstruação com anticoncepcional, está tratando a endometriose. Não está tratando a endometriose, está só inibindo a menstruação. Tem outros tratamentos para endometriose. Então é muito polêmico até entre os médicos, infelizmente, tá? Entendi. É muita briga aí que tem aí para rolar, mas a gente vai indo, vai estudando, vai mostrando, vai pegando guidelines, vai pegando estudos novos, vai fazendo e vai dando certo, mas é uma doença cada vez mais frequente. Por quê? Por causa do estilo de vida das pessoas, o dormir mal, não fazer atividade física, ter o intestino preso, não se alimentar bem, afetar o sistema imunológico, o álcool, a mulher está bebendo muito, a mulher está fumando muito, a mulher está usando muita droga, Camargão, infelizmente, tá? As mulheres têm mais, os homens também, né? Mas as mulheres têm múltiplos parceiros às vezes, sabe? E cada um leva uma carga de bactéria para dentro dessa mulher e afeta o sistema imunológico dela. Então, tem muitas coisas nesses sentidos aí. Outra coisa, elas estão deixando para ter filho mais tarde. Quanto mais ela menstrua, mais chance ela tem de ter endometriose. Estão menstruando mais cedo, porque estão se erotizando mais cedo. Vê muito aí os programas de televisão que erotiza muito, as meninas estão comendo muito mais carboidrato, que estimula a produção de estrogênio. Então não é uma coisa isolada, é isso isolado. Por isso que a gente estuda essa medicina que hoje a gente chama de integrativa.
Bem, nós estamos conversando aqui com o doutor Elvídio dos Santos, ginecologista e como é que é a palavra mesmo? Obstetra. Não, obstetra. Hormonologista. Isso aí, tá profetizado, hein? Tá profetizado, não é uma palavra que existe ainda de consenso, mas é hormonologia, né, que a gente estuda hormônio. Eu queria pedir para minha equipe colocar aqui pra gente na tela, eu separei aqui umas imagens e eu queria que o doutor Elvídio falasse essa imagem aqui, ó. Isso, por favor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque eu achei muito importante, doutor, a gente mostrar essa imagem, chamar a atenção das mulheres, porque a gente olhando, né, essas fotos aqui, ela tá gordinha, ela tá com sobrepeso, ela tá obesa, ela tá, enfim... Ela não se cuida, ela não se cuida, é relaxada. O que a gente está vendo nessas imagens aí, ô doutor? Camargão, olha só, você está mexendo com o meu emocional, você veio aqui para isso, né? Essa é uma doença que a gente não estudava muito, não. Eu não aprendi isso na faculdade, não. Faculdade nenhuma me ensinou isso e nem nas pós que eu fiz, se você quer saber. Ah, é? Eu juro para você. Eu fui estudar isso de curioso. Essa doença é uma doença chamada lipedema, tá? Lipedema. Esse doutor Alexandre Amato é um estudioso nisso, mas ele é um cirurgião. E quem estuda muito isso é o cirurgião plástico ou o cirurgião vascular. Porque eles estudam isso para pegar os pacientes nessa fase aqui e já é caso de ir para a mesa de cirurgia, para tirar o excesso de adipócitos, tá? E eu quero pegar esses pacientes antes do estágio 1. Quem me segue lá no Instagram, posso fazer um merchan? Claro. Olha lá meu Instagram, Dr. Elvídio dos Santos. Tem um caso que eu mostro lá a foto de uma mãe e de uma filha. Aquela história é interessante. Já tem parentes delas na cadeira de roda, outras acamadas. Tem uma outra paciente também minha e que está começando com lipedema. E eu quero tratar o lipedema antes do estágio 1, que eu chamaria de estágio subclínico. Então aqui, desculpa interromper, mas aqui então a gente não está falando de obesidade. Não. O que é isso aqui que a gente está vendo então, se não é obesidade? É um distúrbio hormonal causando deposição simétrica, bilateral, nos membros inferiores, deposição de adipócitos. Mas quem tem adipócito, bolinha de gordura, não é obeso? Não necessariamente. Só que 50% das mulheres que têm essa doença chamada lipedema também tem obesidade. Isso seria o quê? Uma inflamação? É uma inflamação. Como é que acontece isso? Isso é uma doença genética, imunológica, hormônio dependente, ligada ao cromossomo X, que é o cromossomo da mulher, que tanto só dá quase em mulher, e é uma doença que quase não dá em homem, é muito raro, só dá em homem quando ele também tem um distúrbio hormonal, ele tem uma hipofunção gonadal do testículo, tá? E dá em mulher ligada ao cromossomo X. Qual é o problema? É ligado ao estrogênio. Quem é o estrogênio? É o mesmo que dá TPM, é o mesmo que dá o mioma, é o mesmo que dá endometriose, é o mesmo que deu a disforia na sua mulher. Só que também ele está relacionado ao centro regulador da fome. O estrogênio tem esse papel de mandar mensagem para o corpo da mulher depositar as gordurinhas onde tem que depositar, para ela se tornar atraente aos olhos do macho, aos olhos do reprodutor, para poder ter filhos. Que hora que começa isso? Na primeira menstruação da menina. Quando ela começa a ter o corpinho, o quadrilzinho, aumenta a bunda, aumenta os seios, isso tudo é deposição de gordura. Só que é uma deposição regular, fisiológica, normal. Só que essa deposição de gordura se torna anormal mediante algumas situações. Genética, familiar, alimentar, tá? Inflamatória, que vai causar essas irregularidades de deposição. Há um hiperestímulo na produção dos adipócitos, que são as bolinhas de gordura. Então, doutor, para melhorar isso, não pode comer gordura? Não, os adipócitos não vêm da gordura, vêm dos carboidratos, que transformam o carboidrato em ácido graxo essencial, que é um tipo de gordura, e ele vai guardar nas possíveis gavetinhas. Tem mulher que tem gordura no fígado, esteatose hepática, não alcoólica, é um tipo de gordura guardado lá, só que está no fígado. Essa tem nas pernas.
Entendi. Um excesso de gordura. Isso... Só que isso perde o controle, isso é um controle muito grande. E isso aqui o senhor consegue acabar? Por exemplo, está aqui essa foto do estágio 1, por exemplo. O senhor consegue tratar e a mulher, digamos, ter uma perna, uma coxa e não ter normal dela e não ter mais essa inflamação? Ou isso é só tratável? Sinto decepcionar, mas não tem cura. Não tem cura. Uma doença que não mata, mas que não tem cura. Essa doença foi descoberta em 1940 e descrita na 1940? Para você ver como é que é a medicina. Caramba! Na Mayo Clínica foi descoberta por dois famosos, chamados dois Edgares, são Edgar Isines e Edgar, eu não lembro o outro nome do outro, Müller, negócio assim, 1940. E não se fala nessa doença. Há 3 anos que eu comecei a falar mais dessa doença do ponto de vista hormonal. Porque o senhor falou aqui que na faculdade o senhor não aprendeu isso? Não aprendi, na pós-graduação não aprendi, nenhuma das pós-graduação alguém falou de lipedema. O que se falam? De gordura ginoide. Ginoide é que a ginecológica feminina, né? Sim. Mas em lipedema, esse termo, conforme essa doença foi descrita em 1940, ninguém fala nisso não. Quem tem falado muito nisso no Brasil sou eu. Por quê? Porque eu tenho uma outra visão disso, que isso é hormonal. Então, se eu tratar o excesso de hormônio dessa menina adolescente, que a mãe dela tem lipedema, que a avó dela tem lipedema, eu vou inibir a doença dela do ponto de vista de não chegar nesse estágio nunca. Estágio aqui parece aquele boneco Michelin, sim, do pneu. Sim. Essa mulher sofre muito. Essa mulher não anda, essa mulher não vai na excursão quando está aposentada. Essa mulher tem vergonha do marido, ela não gosta de ir à praia e tudo isso. E além de que dá microvarizes, um monte de coisa. Então, o que tem que fazer? Tratar o hormônio dessa mulher precocemente, a chamada predominância estrogênica. Como é que trata? Dando um outro hormônio para inibir esse, como eu fiz com a sua esposa. Caramba! Agora, cura não tem, mas melhora muito, melhora o prognóstico. No meu Instagram, quem olhar vai ver uma senhora que está lá, que já fez bariátrica, mas continua com a perna grossa, grandona, e a filha que está começando. A filha tem 20 anos. Começou a tomar pílula anticoncepcional. Situações que aparece lipedema. De excesso de hormônio, principalmente do estrogênio. Primeira menstruação, uso de pílula anticoncepcional precocemente para tratar os famosos ovários polimicrocísticos, que não trata, para tratar as famosas endometriose, que não trata, tá? Uso de tratamento para infertilidade, para poder engravidar, primeira gravidez, segunda gravidez e menopausa. São os momentos de desequilíbrio hormonal da mulher que dá o start para isso. Inclusive hoje o uso dos hormônios medicamentosos, que também pode dar alteração. Então, uma doença crônica, progressiva, limitante, que não mata ninguém, mas que traz uma qualidade de vida muito ruim para as pessoas. Isso dói? Dói muito. Tem uns sinais aqui, por exemplo, tem uns sinais para a gente dar diagnóstico. Lá, sinal em cima do joelho, que a gente chama de sinal da almofada. Abaixo um pouquinho tem uma gordurinha que a gente chama sinal de cimarro. Aqui, parece que tem um bracelete aqui na perna da mulher que a gente chama sinal do bracelete. Isso pode dar nos braços. Então, isso tem maneira de dar diagnóstico. Só que o diagnóstico é essencialmente clínico. Agora, você só descobre o que você sabe procurar. Você não sabe os sinais, então você vai dar diagnóstico de um negócio desse. Então, a minha missão é ensinar a dar diagnóstico disso. E eu quero fazer. Essa aqui já tem um outro problema. O pezinho dela é gordinho, né? Sim. As outras não. Porque essa já está no estágio 4, ela já tem lipedema, que é o nome da doença. Lip quer dizer gordura, em grego, edema da gordura, né? Lipedema e linfedema junto. Porque ela tem o problema do sistema linfático já. Então o pé dela já não desincha mais, nunca mais. Sim. E tem um sinal no dedo que a gente faz um sinalzinho, chama sinal de Stimmer, que a gente olha lá direitinho e puxa aquele sinalzinho. Eu vou pedir um pouquinho mais de folga para o meu sócio lá no Instituto, que eu quero escrever 2 livros sobre isso, um para leigo e um para médico. Sobre isso? Importante. Sobre essa doença. Importante. Do meu ponto de vista hormonal. Sim. Eu não conheço nenhum
um profissional no Brasil que fala do ponto de vista hormonal como eu falo. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Isso não causa nenhum desconforto na classe? Como é que fica isso, doutor? Rapaz, a mim causou, né? Eu comecei a ver que as pacientes faziam bariátrica e a cirurgia bariátrica não resolvia isso aí, e eu comecei a ler sobre essa doença fissuradamente. Tem uma pessoa querida que me ajuda muito a coletar meus trabalhos e pega os trabalhos para mim, traduz para mim, me dá mastigado e busca e me bota para estudar também. Eu estudo e eu gosto muito de estudar, tá? Passei o carnaval, no carnaval todo eu não viajei, queria descansar, que eu tinha viajado antes. Eu assisti 22 aulas de pós-graduação no carnaval todinho. Então, pesado isso para mim? Nem um pouquinho. É bom, é gostoso, eu gosto de fazer. Só fui sair mesmo na terça-feira de carnaval, sabe? Mas é bom, é gostoso. Por quê? Na hora que eu estou estudando, eu estou ajudando tanta gente a dar esse diagnóstico, sabe? Não tem cura. E ela se sente isolada, desolada, chamam elas de gorda, de relaxada. Quando elas, doutor, tem uma doença, elas ficam até felizes de saber que tem uma doença, mesmo que a gente fale que não tem cura, mas que a gente pode ajudar. Ajuda e melhora muito o conforto das pernas dela. É fácil, não é não. Agora, o que é a minha missão? Ensinar as pessoas a identificar isso. Maravilha, que bom. As pessoas. Doutor Elvídio, logo tá saindo os livros, então. Não, né? logo não, né, pai? Não pressiona não, mas vai sair, tá? Vai sair. Talvez saia um podcast antes aí. Legal, né? aí, ó. Boa. Talvez saia um livro aí, como é que chama aí, desses livros que vai pra internet aí, o e-book. Um e-book. Legal. Talvez saia isso aí inicialmente. Mas eu dou muita aula em cursos em São Paulo sobre isso também, sobre lipedema. Conhecimento. Agora, nunca é o médico às vezes não se interessa muito por isso, tá? Sem querer criticar a classe médica, mas às vezes eu sou visto meio como um doido aí, um cara meio maluco. O senhor tá com quantos anos, doutor? Rapaz, precisa falar mesmo, cara? Eu não pergunto isso pra mulher, pra homem eu pergunto. 67 anos. Não, por que eu tô perguntando a idade? Porque o senhor com 67 anos já tem uma vasta experiência na medicina, na área do senhor, poderia estar aí, ó, tranquilão, né? Aproveitando a vida, a família, os filhos, e não, tá buscando conhecimento. Então, ao invés de chamar o doutor Elvídio, qualquer outro médico que busca conhecimento de doido, vai estudar, vai fazer o que eles fazem para poder ter conhecimento e ajudar as pessoas, né, doutor? Camargo, meu professor que me ensinou isso, doutor Zimar Coutinho, a quem eu presto minhas honras aqui, morreu aos 92 anos de Covid, ainda trabalhando. Viajava para São Paulo, atendia 2 dias em São Paulo, atendia em Salvador, que ele era de lá, veio quando atendia no Rio, e ele me ensinou muito sobre hormônio, sobre vida, sobre gente. Me ensinou muito. É meu mestre, meu pai querido da medicina, sabe, com toda a honra, meu pai biológico, meu pai querido da medicina, morreu aos 90 anos trabalhando. Eu não preciso morrer de trabalhar, mas eu posso morrer saudável e trabalhando. Com certeza. Doutor Elvídio, olha, muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso Camargão Taon. Bom demais ter o senhor aqui, compartilhando conhecimento, ajudando as pessoas, ajudando principalmente as mulheres, as famílias. Isso é muito importante. Volte quantas vezes o senhor quiser pra gente bater papo. Camargão, já pedi pra você isso. Já acabou? Já acabou. Eu queria mais. Olha só, quero voltar aqui um dia pra gente falar especificamente sobre a sexualidade e o empoderamento das mulheres. Boa. Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar que vai ser muito bom. Deixa o Instagram qualquer? É DR Elvídio dos Santos. ELVIDO dos Santos. Tá certo. Tá aí. Siga. Tem o Instagram do IME, do meu instituto. Quer dizer, IMIH oficial _. Perfeito, segue lá, ele sempre traz dicas, lives, conversa, né, com os pares lá do instituto, isso é muito bacana. Nós somos em 7 lá da equipe médica, entre 2 nutricionistas e 5 médicos. A gente vai dar um up agora nas lives, a gente vai fazer mais live para esclarecer sobre inclusive esses assuntos aí. Isso é muito bom. Obrigado, doutor Elvídio, prazer sempre obrigado aprender com o senhor. Ao seu público querido. A gente agradece. Pessoal, na próxima semana
semana tem mais Camargão Tá On, você sabe, aquele conteúdo sempre importante e bacana para você aprender e conhecer um pouco mais do capixaba e ter sempre conhecimento. Até a próxima, hein?